Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 17, a acompanhar a temporada 17. Neste vídeo vamos dar uma vista de olhos a novos torneios que já estão concluídos e depois também no final ver a classificação medalheira à data de hoje, que está a ser gravado no dia 13 de dezembro. Vamos aqui à temporada, vamos aqui ordenar por percentagem e vamos aqui descer até o backgammon, ou em português, gamão, que teve 26 jogadores e foi jogado em 6 rondas nesta edição. O Alvir foi o vencedor, o Nuno Moura terminou em segundo lugar e o S. Ramalho terminou em terceiro. Vamos ver o que é que aconteceu. O Alvir ganhou as 6 partidas do torneio, o Nuno Moura, presumível, perdeu neste caso só com o Rabaca na terceira ronda, o resto também ganhou as outras partidas. E depois há aqui um empate de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores com 4 pontos. Que o grande beneficiado foi o S. Ramalho, que só perde com o Gafas, que por acaso acaba em quarto lugar, e perde com o segundo classificado, o Nuno Moura, que e mesmo assim garante o terceiro lugar, neste caso o S. Ramalho. Já agora o Ganfas joga com o Nuno Moura e o Salmoc. O Cramil só perde com o terceiro e o primeiro, o vencedor do torneio. O Martecas perde com o Ovírio o Inseticida e o Alpha Centauri perde com o Gafas e o Zeshi logo no início. E o David perde com o El Tostas e com o Marcos Grande em duas das partidas do torneio. Então vamos aqui ver a história do Gamão. Vamos aqui subir. Vamos pôr aqui outra página. Vamos aqui aos jogos. Vamos aqui Backgammon. Já vai na 15ª temporada. Portanto, ao ver que na sua terceira participação aqui no Gamão ganha pela primeira vez uma medalha, e neste caso a medalha de ouro. O Nuno Mora, que já tinha ganho este torneio duas vezes, obtém a sua terceira medalha, neste caso a medalha de prata, e o S. Ramalho continua a manter o pódio. Ele, por acaso, é um jogador bastante consistente nas últimas edições, portanto agora baixou do primeiro lugar para o terceiro lugar. Portanto é a sua segunda medalha de bronze neste torneio. Ele já teve 3 vezes que ficou fora das medalhas nos desempates por pontos. Nestas 15 temporadas há vários jogadores com 2 tesouros. Neste caso, já tínhamos visto o Nuno Moro, é um deles. O Solmok também já ganhou 2 vezes 2 medalhas de ouro. E o Priscos, logo nas 2 primeiras edições, também conseguiu ganhar 2 medalhas de ouro. E, presumivelmente são todos esses 2 jogadores que... Não, também temos aqui o Alcramil, que já ganhou 2 vezes este torneio aqui na aldeia. Em termos de medalhas, o Salmok é o que tem mais, 5 no total, e o David é o que tem mais pontos e mais partidas, portanto, neste caso, 43 pontos no total. Esta edição atingiu-se o máximo, 26 jogadores, portanto, é um bom sinal que estas últimas edições já está a começar a subir e esperemos que mantenha esta tendência para o futuro. Portanto, isto foi a história do Gamão nesta edição 17. Vamos prosseguir aqui para baixo e agora vamos aqui para um hospital, mas um hospital que é o Dice Hospital. E está aqui. Nesta edição tiveram 24 jogadores, foi jogado em 6 rondas. O vencedor foi o David, a Ewayer terminou em segundo e o Denur terminou em terceiro lugar. O David ganhou as 6 partidas do torneio, a Ewayer só perde com o vencedor do torneio, neste caso na terceira ronda, e o Denur também com 5 pontos, perde com o Mandevelho na primeira ronda, ainda assim garante um lugar no pódio, neste caso no terceiro lugar. Vamos aqui ver o jogo do Dice Hospital. O Dice Hospital que já vai na sua 12ª edição, teve 24 jogadores, portanto um a menos do máximo obtido na temporada 15. Nesta edição o David volta a repetir a vitória do torneio das últimas edições, a sua terceira consecutiva e a sua 6ª medalha de ouro neste torneio do Dice Hospital.
Haywire volta a obter um melhor resultado que obteve logo na estreia deste torneio com o segundo lugar e agora volta a terminar em lugar de pódio, neste caso com o segundo lugar. E o Denur, depois de 2 torneios em que ficou fora das medalhas nos desempates, finalmente consegue obter a primeira medalha, neste caso a medalha de bronze, no torneio do Dice Hospital. Aqui em estatísticas, pode-se ver o David neste momento é o que tem mais medalhas, neste caso 6, também mais medalhas no total, 9 em 12 edições, e também é o jogador com mais pontos, neste caso 52 pontos em 61 possíveis. Portanto, isto é a história do Dice Hospital na edição 17. Agora, vamos baixar um pouco, vamos aqui para um multiplayer, que é o Lama, que é mais como um party gamer. Portanto, foi jogado em 3 rondas, como é habitual. Teve 28 jogadores. O DMZ foi o vencedor, o Papiva terminou em segundo e a DNP terminou em terceiro lugar. Neste caso, o DMZ ganhou as 3 partidas do torneio, portanto, e terminou invicto no primeiro lugar. O Papiva terminou em segundo com 16 pontos, também separado dos restantes jogadores. Neste caso, só ficou num segundo lugar na partida em que defrontou o vencedor do torneio. E a DNP, o Souza BD e o Marco Ant todos terminaram com 14 pontos. Portanto, a Dena ganhou uma partida e fez 2 segundos lugares. O Souza ganhou 2 das partidas, mas fez um terceiro lugar na última. E o Marco Ant ganha uma partida e faz 2 segundos lugares. Vamos cá ver o histórico do Lama. Lama. Pois. Ok. Vamos cá ver. Se calhar tenho que procurar porque. Vamos cá ver. Já se. Talvez assim. Não. Não. Vamos cá ver que. O Lama, onde é que ele está? Aqui na lista. Bem, o Lama já tem várias edições, portanto não pode estar tão para baixo. Vamos aqui tentar encontrar o jogo. Ah, 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 ah. Hum, não. Vamos aqui tentar ver de outra forma, talvez. Vamos aqui ordenar aqui pelo dia, Lama. Vamos ver se assim conseguimos encontrar. E já está. Às vezes a letra maiúscula era o fator que estava aqui a impedir verificar na pesquisa. Portanto, história do Lama. Portanto, o DMZ logo na estreia vence este torneio pela primeira vez. O Papiva faz a sua terceira, obtém a sua terceira medalha, neste caso obtém o seu segundo lugar, a segunda vez obtém uma segunda medalha de prata neste torneio e a DNP que tinha terminado em primeiro lugar na edição passada, agora desce para o terceiro, mesmo assim garante uma medalha de bronze e completa aqui o set das medalhas, neste caso as 3 medalhas do Lama. O jogador com mais ouros continua a ser o Márcio. Vários jogadores com 3, neste caso a DNP, o Papiva, vamos ver se sabe mais aqui. O Márcio também tem 3 medalhas. E são esses 3 jogadores com 3 medalhas. Marco Ante é o jogador com mais pontos, 125 pontos em 45 rondas no total. E nestas 12 temporadas, portanto, teve igual número à edição passada, 28. Parece que estabilizou agora à volta dos 20 e piques, perto dos 30, nestas últimas edições aqui do Lama.
Portanto, foi a história do AMA. Vamos agora ao Lucky Numbers. Este tem muitos mais jogadores. Esta edição foram 58 e jogadas em 7 rondas. Neste caso, a edição foi ganha pelo Govir, o Marco Ante em segundo e o Solmak terminou em terceiro. O Govir ganhou as 7 partidas. Ganhou as 7 partidas do torneio. O Marco só perto que o vencedor do torneio na sexta ronda, o resto também ganha as outras. E depois há aqui um empate do terceiro e quarto, neste caso o Solmak teve o benefício, tem um empate na segunda ronda e perde só com o vencedor do torneio, enquanto o Samidi perde com o DMZ na segunda ronda e de resto empata. Qual é a partida que ele empata? Empata logo na primeira partida, mas depois nos desempates fica em quarto lugar. Então vamos ver aqui o Lucky Numbers, que vem na sua 16ª edição, portanto só faltou a primeira edição para estar às 17. Aqui o Govir faz o set das medalhas. Já tinha ganho uma de prata e duas de bronze e agora finalmente obtém a sua medalha de ouro. Ele que nas últimas 3 temporadas andava um bocado longe de obter medalhas no Lucky Numbers e agora deu um grande salto nas posições que ele estava a obter neste torneio e agora ganhou este torneio, portanto acumulou a sorte, o azar que estava a ter nas últimas edições e agora fez aqui um encaixe nesta edição 17 para obter a medalha de ouro. O Marco Ante obtém a sua terceira medalha, neste caso a sua segunda de prata, e o Solmok que também andava já duas edições perto das medalhas e ficou em quarto lugar e agora consegue obter pela primeira vez uma medalha, neste caso a medalha de bronze aqui no Lucky Numbers. Em termos de estatísticas, o Samidi é o jogador com mais medalhas neste torneio, 5 no total. Há vários jogadores com 2, portanto um deles é o Samidi. Vamos ver quem é mais. O Saltitão também ganhou este torneio 2 vezes. E é só. São só os únicos jogadores que obtiveram 2 medalhas de ouro no Lucky Numbers. Portanto, é um torneio muito fácil de obter vitórias. O Marco Ante é o jogador com mais pontos, neste caso 55 pontos e meio em 85 possíveis aqui no Lucky Numbers. Em termos de jogadores, o máximo foi atingido na edição 67, nas últimas 2 edições tem-se baixado um pouco o número, mesmo assim é um número relativamente alto para a maior parte dos torneios aqui na aldeia. Vamos agora descer um pouco aqui na lista, um pouco, ou para dizer muito até. Vamos aqui ao The White Castle, que teve 50 jogadores, que presumivelmente acho que foi um dos torneios que que aumentou mais o número de jogadores. Este torneio estreou-se na edição passada. O Govir foi o vencedor, o José Sousa terminou em segundo e o Sport terminou em terceiro. Aqui o Govir ganhou as 7 partidas do torneio. O José Sousa só perde com o Fogos na terceira ronda, o resto ganha as outras partidas. E o Sport só perde com o Govir, neste caso na terceira ronda, o resto também ganha as outras 6 partidas que teve a defrontar. Vamos aqui ver o histórico do White Castle, que, se não me falhar a memória, já vem na sua segunda edição. Exatamente. Portanto, na edição passada teve 32 e agora, como foi um bocado um jogo que entrou um pouco já no final o jogo ainda não tinha sido, tinha obtido os votos, mas a passagem de beta para jogo oficial ainda demorou um tempo e foi ainda na última semana em que nós enviamos os convites, portanto é normal que a adesão não foi se calhar tanta como seria. As pessoas desde aí já conheceram mais os jogos e agora aumentou em 18 jogadores e atingiu um máximo, neste caso, de 50 jogadores. Então o Ovir, que tinha terminado em terceiro lugar, agora consegue ganhar este torneio pela primeira vez, na sua segunda edição. O José Sousa sobe de um 13º para um segundo lugar. E o Sport, que tinha ganho a edição passada, agora desce do primeiro, neste caso, para o terceiro lugar, obtendo uma medalha de bronze. Portanto, ainda é um torneio com pouca história, mas presumivelmente vai
ter bastantes edições e com muitos jogadores a participar. Agora vamos para aqui a surpresa do dia, porque neste vídeo, neste caso, porque deixamos neste vídeo os 3 Ticket to Rides, portanto vamos dar uma vista de olhos aos 3 torneios do Ticket to Ride. Vamos começar com a versão dos Estados Unidos, é aquele que tem mais jogadores, 86 nesta edição. Foram 8 rondas, a CCC foi a vencedora, o Okran terminou em segundo e o Ovir terminou em terceiro. A CCC ganhou as 8 partidas do torneio, o Okran não defrontou a CCC, defrontou o Caruso na quinta ronda e só perde essa ronda, de resto ganha as outras. E o Ovir também não defronta a vencedora do torneio, perde com esse Ramalho, ganha as outras partidas e neste caso termina em terceiro lugar. Vamos aqui ver a história do Ticket to Ride, que já tem algumas edições. É um jogo que já vem 9 edições, é impressionante até. É um jogo que teve um valor mais baixo, foi só 74 jogadores, o que já diz muito. Atingiu o máximo de 91 na edição 15 e esta edição subiu um pouco em relação à temporada passada, 86, mas nota-se que há uma grande base de jogadores e que vai manter este torneio para várias edições. Nesta edição, a CCC ganha pela primeira vez este torneio, que depois de 3 medalhas, uma de bronze e 2 de prata, finalmente obtém a medalha de ouro e completa o set das medalhas. O Okran ganha nesta edição a sua segunda medalha de prata e para além de já ter uma medalha de bronze, portanto falta a de ouro neste momento para completar o set. E o Ovir, que já tinha ganho este torneio uma vez, agora volta, depois de várias edições fora das medalhas, volta a obter uma medalha, neste caso a medalha de bronze no Ticket to Ride da versão dos Estados Unidos. Portanto, o jogador com mais ouros é o Caruso, ganhou este torneio 2 vezes, portanto há uma grande rotação de vencedores. A CCC é quem tem mais medalhas no total, 4. E o Caruso é o jogador com mais pontos, 51 pontos acumulados em 64 possíveis. Vamos agora ao Ticket to Ride, mas a versão Europa. Nesta versão tiveram 77 jogadores e foi jogado em 7 rondas. O Caruso aqui ganhou o torneio, o Nuno Moura terminou em segundo e o Running Wild terminou em terceiro. O Caruso, aqui há um empate de 6 jogadores com 6 pontos, vamos ver o que aconteceu. Portanto, o Caruso só perde com o Verbal na quinta ronda, de resto ganha as outras partidas. O Nuno Moura estava invicto para a última ronda e perde com o Ferrer e fica com a medalha de prata. O Running Wild perde com o João Margarido na quarta ronda, de resto também ganha as outras partidas. E depois há aqui os 3 azarados, neste caso, o Verbal, que perde com o segundo classificado na sexta ronda. O Paiva, que perde com o vencedor do torneio na quarta. E o Ferrer, que perde na primeira ronda, tem um bye, que lhe prejudica imensamente. Mas ganha todas as outras partidas e fica, neste caso, no sexto lugar. Vamos ver aqui a história do Ticket to Ride Europa, que penso que se os Estados Unidos tem 9, este deve ter um pouco menos. Por acaso achava que era mais, tem 6 edições. Aqui o Caruso, depois de 3 medalhas, 2 de prata e 1 de bronze, finalmente ganha este torneio pela primeira vez. O Nuno Moura, que provavelmente é o jogador com mais 32º lugares. Portanto, é uma estatística aqui engraçada. 4 vezes acabou em 32º lugar e só uma vez que não terminou e terminou em 33º. Portanto, é uma regularidade impressionante, até porque isto significa, e há muitos jogadores, não é, ficou no final da tabela, não, ficou a meio. É impressionante esta estatística. Finalmente agora consegue subir muito aqui na classificação e terminou com uma medalha de prata. E o Running Mal, que tinha terminado em segundo lugar, agora desce só um lugar e obtém a sua segunda medalha, neste caso a medalha de bronze no Ticket to Ride Europa. Em termos de jogadores, até agora sempre vencedores diferentes e o Caruso é o jogador com mais medalhas, neste caso 4 medalhas. Ele que nesta edição completou 7 das medalhas
E também é o jogador com mais pontos, 34 pontos em 42 possíveis. E por fim, vamos aqui ao último, ao Ticket to Ride Suíça, que é aquele que tem menos, mas se posso dar a minha opinião, é o melhor dos três, pelo menos a jogar dois jogadores. Portanto, nesta edição foram 40 jogadores, o David foi o vencedor, o DMZ terminou em segundo e o Alfarinha terminou em terceiro lugar. O David ganhou as 6 partidas do torneio, o DMZ só perto com o vencedor do torneio, neste caso na quinta ronda. O Alfarinha também termina com 5 pontos e só perde na última ronda, que será a mesa para atribuir o ouro, perde e fica com a medalha de bronze. E o Marco 16V perde com o Zoom Firestarter na segunda ronda. E ainda há aqui mais um jogador, que é o Malksur, que perde na terceira ronda e também fica fora das medalhas. Vamos ver aqui o Ticket to Ride Euro. Ticket to Ride Suíça, terceira edição já. Claro que não tem tantos jogadores como os outros, é menos conhecido. Esta é uma versão menos conhecida deles. Portanto, baixou ligeiramente um jogador face à edição passada. Nesta edição, o David volta a repetir a vitória que obteve na edição passada, é a sua segunda medalha de ouro. O DMZ, que tinha ganho na primeira edição, agora, depois de uma temporada fora das medalhas, consegue voltar às medalhas, neste caso, em segundo lugar. E o Alfarinha também regressa às medalhas nesta edição, de um segundo que tinha obtido na estreia, agora obtém um terceiro lugar nesta edição. Este torneio, como está aqui um aviso, houve uma alteração no board game recente, o que afetou este torneio. E a última ronda, em vez de ser jogada, a sexta ronda, em vez de ser jogada no mapa da Suíça, foi jogada no mapa dos Estados Unidos. Isto, e eu vou explicar porquê. Neste momento, o Ticket to Ride tinha um mapa Suíça, que era uma variante, as pessoas podiam escolher. Hoje já não tem, só podem adicionar expansões desse mapa, mas é isto. Há a versão da Europa, e agora o board game adicionou o Ticket to Ride mapas. E neste Ticket to Ride, como podem ver aqui, são os mapas das expansões. Acho correto terem colocado a separarem, porque são vários mapas. E isto dá a entender que eles vão adicionar as várias expansões ao longo dos próximos tempos. E se for aqui ver jogar, neste momento está o Suíça e está o Índia. Portanto, e é presumível que venham a aparecer outros mapas. Vamos ver se vão ser adicionados também aqui nas temporadas da aldeia. E por fim, vamos ao último, e agora vamos subir que é uma estreia, como é habitual, deixamos a estreia para o último. Beer and Bread, pão e cerveja. Portanto, vamos aqui. Nesta edição, que foi a edição da estreia, 14 jogadores. O Domain foi o vencedor, o Godatuga terminou em segundo e o Clumsy Dice terminou em terceiro. E não houve aqui dos 14 uma desistência nesta edição do torneio, logo na terceira ronda. O Domain ganhou as 5 partidas do torneio, o Godatuga só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, e depois há aqui um empate de 4 jogadores com 3 pontos. O Clumsy Dice foi o grande anunciado, neste caso ele até defrontou o segundo e o primeiro classificado ao longo do torneio. O M Spider fica em quarto, tendo defrontado o primeiro e o terceiro, onde perdeu. O JM Freitas perde com o quarto e o segundo classificado. E a Experience perde com o quinto e quarto classificado e termina em sexto lugar. Portanto, não há história aqui na aldeia. Portanto, vamos passar essa parte. Este jogo é especialmente um jogo de draft, porque os jogadores vão trocando as cartas. Portanto, há aqui cartas de pão, que são estas cartas mais amarelas, e as azuis são cartas de cerveja. E vão trocando cartas e só podem fazer 3 tipos de ações. Uma é obter recursos, outra é fazer pão ou cerveja, conforme a carta que estão a fazer e gastando os recursos que foram armazenando. E outra é fazer melhorias, onde fazem um clean-up das cervejas e pães que foram fazendo
que fizeram. E a regra de pontuação é um, o score, o valor mais baixo de cervejas e pães que o jogador fez ao longo do jogo, dos dois, o valor mais baixo, aquele dos dois jogadores que tiver o valor mais alto do valor mais baixo será o vencedor. Portanto aqui neste jogo, estar só a fazer pães é um erro. Temos de diversificar e fazer dos dois tipos ao longo do jogo. Há aqui também a terceira ação são melhorias, que podem ser de ações ou até de scoring de final do jogo. Vamos ver aqui uma partida. Nós podemos ver aqui esta do M Spider e o JM Freitas, que terminaram em quarto e quinto, algo assim do género. Portanto, vamos ver aqui do lado do M Spider. Portanto, só para recapitular, portanto, ele tem. Esta é a mão que o M Spider tem. O JM Freitas tem o, o, o item de primeiro jogador, que é o Moinho, que pode passar na próxima ronda, porque são 6 rondas no total. O jogador que tiver menos recursos no seu armazém será o primeiro jogador na próxima ronda. E, portanto, neste caso, o M-Spider vai fazer o draft. Portanto, estas, por exemplo, esta é uma carta de cerveja, esta é uma carta de pão. Há vários tipos, acho que há 3 tipos de pães e há 3 tipos de cerveja, porque pode ter aqui cartas que permitem fazer o scoring. Portanto, compondo a carta, portanto, a parte de cima é o que, se a pessoa escolher aquela carta para fazer produção, é os recursos que vai produzir, aquela parte azul. A parte do meio é quanto custa de recursos para colocar em jogo e quanto é que aquela carta vale depois de ser produzida. E a parte de baixo é o desenvolvimento que beneficia. Neste caso, você pode manter uma carta de pão adicional na sua padaria. Isto, por exemplo, só para explicar este poder, porque nesta zona aqui só podemos ter uma carta de pão e uma carta de cerveja. Temos de fazer um clean-up destas cartas e normalmente é com estas cartas de desenvolvimento que fazemos o clean-up e vamos mandar essas cartas para o scoring. Caso contrário, não conseguimos fazer mais pães e mais cervejas ao longo do jogo. Isto permite, este desenvolvimento permite ter aqui, posso fazer um pão e depois voltar a fazer outro pão e ter 2 cartas de pão. Não é assim um desenvolvimento assim muito importante, mas é uma vantagem. Há 6 rondas, mais ou menos são 3 anos na realidade, portanto há aqui este é um ano de, portanto os anos verdes têm mais fartura, produzem mais, nos anos vermelhos produzem menos. Os jogadores nos anos verdes trocam, por exemplo, agora o M-Spider vai escolher uma carta, por exemplo, escolheu esta carta para recursos e recebeu esses recursos, neste caso uma água, e eu por acaso não sei exatamente que tipo de recurso é este, mas este recurso castanho que está aqui. E passa as cartas ao jogador do lado e recebe as cartas que ele passou, que teve na ronda anterior a escolher entre elas. Portanto, ele agora faz aqui outra opção. Eu vou aqui ver, por exemplo, isto aqui é muito importante e vou explicar. Ele meteu azul. Ele recebe um de feno, um deste de castanho e tudo que tiver já produzido no passado, se tiver o mesmo símbolo daquilo que ele agora produziu, neste caso este castanho, recebe também esse recurso. Portanto, neste caso, ele recebeu 2 castanhos e um amarelo. Pronto. A água não recebeu porque não tinha esse recurso. Pronto, é só isto. No início fazem aqui o draft, eles vão recolhendo. Quando já não houver, vamos ver se vai fazer algum pão ou cerveja, ele vai fazer agora aqui, vai fazer esta cerveja, que dá 7 pontos, mas neste momento a sua pontuação é 0, porque eu ainda não tenho nenhum, pão e é a pontuação baixa que conta. E a carta vira, ele neste momento não pode ter mais cartas naquela zona e vai obter mais recursos. Quando o jogador enche o armazém,
primeiro ele vai escolher qual é o recurso que quer dispensar, o seu oponente, se tiver espaço, recebe e pode optar não querer receber. Portanto, ter atenção que podemos estar a dar recursos, se calhar, essenciais para o nosso oponente. No ano vermelho, a regra muda, não há um draft a passar as cartas entre os jogadores, mas há estas cartas vermelhas em que os jogadores podem trocar das cartas que estão aqui no mercado e estão disponíveis para todos. E aqui a ordem mais importante do que há bocado. Vamos aqui mostrar. Portanto, vamos ver se há aqui algum jogador que apanha aquela carta ali do meio. Não, ninguém apanhou. Ok, aqui este jogador trocou e pôs uma carta que estava na mão e pôs aqui e obteve aqueles recursos. O jogo é basicamente isto. É importante fazer pães e cervejas e não só de um tipo. Depois quando mandam aqui para o cleanup, ele agora fez aqui um desenvolvimento e mandou aquele pão para o cleanup. Pronto. Portanto, isto é só o jogo. Eu vou passar agora. Não há muito mais do que isto. Os desenvolvimentos são ações. O jogo é jogado em 6 rondas e no final, quando terminam, se houver aqui alguma carta, vai aqui para a vila, para a pontuação. Não é obrigado a fazer clean-up para mandar para lá. Vamos aqui para o final rapidamente. Para ter uma ideia de como é que ficou a pontuação. Como disse, portanto, aqui a recapitular. Portanto, o M-Spider tem 28 pontos das cervejas e 3 pontos adicionais de melhorias que devem dizer respeito às cervejas. No total, 31. O JM Freitas, no total, no somatório disto aqui dá 19, mais 2 de melhorias dá 21 pontos. Mas no pão é a mesma coisa. Aqui o M-Spider tem 26 mais 3 que dá 29. Portanto, a pontuação que lhe conta é a mais baixa dos dois, neste caso 29. E a mais baixa do JM Freitas é a das cervejas, que dá 21. Portanto, por isso é que a pontuação final ficou 29-21. Aqui do Beer and Bread. Portanto, é um jogo essencialmente um draft, obter recursos e tentar diversificar nos dois aspectos para ter a melhor pontuação possível. E aqui foi o Beer and Bread que se estreou nesta edição. Vamos aqui agora à classificação, à data 2, dia 13 de dezembro. Vamos aqui neste momento ao ponto de situação. Já há muitos jogos fechados, como podem ver, já resta muito pouco azul aqui nestas listagens. O Alvir é líder e vencedor, já garantidamente. Não acho que algum jogador aqui mais para baixo consiga neste momento atingir os pontos. Ele já tem os jogos trancados, até o Sol já tem fechado, portanto é o vencedor desta edição, 17, com 963,62 pontos. Em segundo está o David com 961,68 pontos. O Sport está em terceiro com 967,67 pontos. A fechar o top 10 temos Ocran, Running Mal, Godatuga, Domain, CCC, Nuno Moura e a fechar o top 10 está o Toddy com 932,85 pontos no total. Ele por acaso já tem a pontuação fechada, já tem todos os 10 torneios fechados nesta hora. No medalheiro, vamos aqui. O medalheiro que nesta edição já vamos com 153 medalhados, portanto é um bom sinal. Esta edição é liderada pelo David, com 15 medalhas de ouro, 3 de prata e 9 de bronze, 27 medalhas no total. Seguido do Sport, com 11 medalhas de ouro, 11 de prata e 4 de bronze, 26 medalhas no total. E o Golvir, que como podem ter visto, ganhou agora vários torneios neste vídeo. Ascendeu agora ao terceiro lugar, neste caso com 10 medalhas de ouro, 8 de prata e 4 de bronze, no total 22 medalhas. E como é habitual, vou correr aqui a lista do top 10, dos 153 medalhados. Quem quiser pode parar o vídeo a qualquer momento, ou então dar uma vista de olhos ao link que deixamos aqui na descrição do vídeo para
verem com mais detalhe em pormenor. Portanto, estes foram os 153 medalhados até ao momento aqui nesta edição 17. Edição 17 que já está quase a chegar ao final. Ou melhor, vamos aqui. Oh, edição 17 que a maior parte destes jogos vão acabar nestes dias, estes todos que estão 90 dias, somente aqui o Lost Cities e o Terraforming ainda vão ter uma ronda extra, que é um bocado é uma pena, mas infelizmente terão mais uma ronda que vai prolongar estes torneios uma ronda a mais e atrasar um bocadinho o fecho desta temporada. Mas a maior parte, se calhar, dos jogadores já terão concluído a edição 17, como pudemos ver ainda há pouco do Toddy, que já tem a temporada fechada. Bem, para quem ainda está a jogar, boa sorte e a todos os outros, uma boa continuação deste período natalício que agora estamos. Até à próxima e até outro vídeo. Tchau.